Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer uma pequena revisão sobre unidades, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com três sistemas de unidades. A gente vai trabalhar aqui com o Sistema Internacional de Unidades, o SI, o Sistema Gravitacional Britânico, o GB, e o Sistema Inglês de Engenharia, o EE, né? Bom, basicamente, um sistema de unidades, ele é definido por cada uma das dimensões que ele utiliza, né? E essas dimensões, elas podem ser a força, a massa, o comprimento, o tempo e a temperatura. Então, no sistema internacional, ele é definido, né? Ele utiliza as seguintes dimensões de massa, comprimento, tempo e temperatura. A unidade de massa é o quilograma, a unidade de comprimento é o metro, a unidade de tempo é os segundos e a unidade de temperatura é o Kelvin, né? Então, no sistema internacional, a minha unidade de força ela é uma unidade secundária. Eu coloquei aqui em vermelho, né, porque a força ela é uma dimensão secundária. E no sistema internacional, a unidade de força é o Newton, né? E essa unidade de força, ela pode ser definida, então, pelas dimensões primárias, né, pelas unidades primárias. No caso do SI, a gente vai utilizar o quê? A segunda lei de Newton, que fala, então, que força é igual a massa vezes aceleração. Então, a força de 1 newton, né, a definição vai ser a seguinte, que vai ser igual à massa de 1 kg vezes a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, por definição, o newton vai ser igual a quê? Quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Tranquilo? O próximo sistema de unidade, que é o Sistema Gravitacional Britânico, GB, ele utiliza as seguintes dimensões: força, comprimento, tempo e temperatura. Então, a unidade aqui de força é a libra-força, a unidade de comprimento é o pé, a unidade de tempo é o segundo e a unidade de temperatura é o grau Rankine. Nesse caso, a massa ela é uma unidade secundária. Deixei aqui também em vermelho. E para o GB, a massa, a unidade da massa é o slug, né? E como que a gente vai definir o slug? O slug também vai ser definido utilizando a segunda lei de Newton, né? Então a gente tem ali que força é igual a massa vezes aceleração. A força no sistema gravitacional britânico, que é 1 libra-força, vai ser igual, né? Pela definição, então, a gente tem que vai ser igual a 1 slug vezes a aceleração de 1 pé por segundo ao quadrado, né? Então, aqui a gente chega na definição do slug, que o slug vai ser igual a quê? A libra-força vezes segundo ao quadrado dividido por pé, certo? Bom, e por último, a gente tem o Sistema Inglês de Engenharia, o EE. Ele utiliza as dimensões de força, massa, comprimento, tempo e temperatura, né? A unidade de força é a libra-força, a unidade de massa é a libra-massa, a unidade de comprimento é o pé, a unidade de tempo é o segundo e a unidade de temperatura é o grau Rankine, né? Bom, no sistema inglês de engenharia, a minha definição é a seguinte, que 1 libra-força é igual à massa de 1 libra-massa vezes a aceleração padrão da gravidade, que no sistema inglês de engenharia é 32,2 pés por segundo ao quadrado, né? O que a gente pode notar aqui? Que essa equação
né, a parte numérica dessa equação ela não está correta. Né? Se a gente pegar aqui ó, 1 vezes 32,2, a gente não chega aqui como na resposta de 1. Né? Por quê? Né? Quando a gente vai trabalhar com o sistema inglês de engenharia, a gente não pode trabalhar com a segunda lei de Newton utilizando essa equação força igual a massa vezes aceleração. A gente vai ter que trabalhar com essa equação da seguinte forma, que força é igual a massa vezes a aceleração, né? Mas desse lado direito da equação, a gente vai ter que dividir por um termo, por uma constante que é o GC. Né? Bom, então a gente já facilmente consegue enxergar qual é o valor desse GC. Né? Para essa minha igualdade aqui, né, ser igual a 1, a gente precisa que esse GC seja igual a quanto? A 32,2, certo? Porque eu vou ter aqui 1 vezes 32,2 dividido por 32,2 vai ser igual a 1. Né? Então, o valor numérico de GC tem que ser igual a 32,2. Né? E qual deve ser a unidade desse GC? A unidade do GC vai ter que ser igual à unidade aqui de massa vezes aceleração dividido pela unidade de força. Né? Então, a unidade do GC vai ser libra-massa vezes o pé dividido, né? Passando a força para cá, é libra-força vezes segundo ao quadrado. Então, a unidade do GC é libra-massa vezes pé dividido por libra-força vezes segundo ao quadrado, certo? Então, o GC é igual a 32,2 libra-massas vezes pé dividido por libra-força vezes segundo ao quadrado. Bom, a gente já viu então, né, que no sistema gravitacional britânico, uma libra-força é igual a 1 slug vezes 1 pé por segundo ao quadrado. Né? A gente acabou de ver aqui ó, que no inglês de engenharia, que uma libra-força é igual a 1 libra-massa vezes 32,2 pés por segundo ao quadrado. Mas eu não posso inverter essa minha parte numérica? Eu não posso falar que uma libra-força é igual a 32,2 libra-massas vezes 1 pé por segundo ao quadrado? Né? Eu só troquei aqui esses números que estão multiplicando. Né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Uma libra-força, uma libra-força. 1 pé por segundo ao quadrado, 1 pé por segundo ao quadrado. Isso significa o quê? Que um slug tem que ser igual a 32,2 libra-massa. Né? Então, um slug tem que ser igual a 32,2 libra-massa. Então, esse é um fator de conversão aí do slug e libra-massa. Tranquilo? Bom, então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar aqui algum comentário ou então postar a sua pergunta lá no nosso fórum de discussão. Até a próxima!